Bom, gente, boa tarde. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós iremos ver a alimentação do pré-escolar, do escolar e do adolescente, certo? Mais uma vez, né, eu vou ressaltar que nós vamos estudar a alimentação nessas fases, mas a alimentação de uma forma qualitativa, certo? Vamos estudar mais o hábito e o comportamento alimentar desses indivíduos em cada fase. A alimentação do pré-escolar, não é? Primeiro, quem é o pré-escolar? O pré-escolar, ele caracteriza-se pela idade de 1 até 6 anos de idade, não é? Então, a partir de 1 ano até os 6 anos de idade, nós chamamos de idade pré-escolar, certo? Nessa idade pré-escolar, eles apresentam as necessidades nutricionais ainda altas, certo? Porque eles ainda estão em desenvolvimento, não é um período que a gente observa que eles continuam desenvolvendo rapidamente também. Incidência de infecções e verminoses, não é muito presente a presença, principalmente porque eles gostam muito de... É o momento que eles estão conhecendo, na verdade, né? Estão começando a ganhar mais independência, porque já estão andando, não é? Normalmente nessa idade, eles já estão andando sozinhos, então eles já têm uma certa independência e com isso eles começam a correr, a brincar com terra, descalço e tudo mais, e podem acabar adquirindo essas verminoses, que aí podem, devido a essas verminoses, podem acabar havendo uma influência, não é, no apetite, que vai, no caso, diminuir esse apetite. Mas aí é um caso de, se houvesse diminuição de apetite, começar a investigar o porquê dessa diminuição de apetite. Se for descoberto que é ocasionado devido a uma verminose, não é, faz o tratamento, toma o medicamento para a verminose e logo sana essa questão. Inapetência às refeições básicas. O que é inapetência? Inapetência também nada mais é do que a falta de apetite, né? Nós temos 2 tipos de inapetência: a inapetência comportamental e a inapetência fisiológica, certo? A inapetência comportamental, como o próprio nome já diz, é um comportamento onde o pré-escolar ele se recusa a fazer as refeições, certo? Ele usa como se fosse uma chantagem, não é uma forma de manipular os pais. Ah, eu não vou fazer as refeições porque ele não quer, não é? De repente ele não quer fazer o almoço, mas ele quer comer um biscoito recheado. Então ele recusa fazer o almoço para ele conseguir comer o biscoito recheado que ele quer. E muitas vezes os pais cedem, não é? Acabam substituindo essas refeições por lanches ou por guloseimas, porque tem o medo, o receio de deixar o filho com fome, não é? De fazer com que ele passe mal ou algo do tipo. Mas não é ideal, não é? Não se aconselha o pai ou a mãe ceder, certo? É sempre bom, o que é aconselhável? Os pais observarem, não é? Se esse tipo de comportamento, ele é porque ele quer comer outra coisa, ou se é realmente ocasionado devido a alguma doença, devido a alguma deficiência que ele apresenta, né? Então, assim, os pais que convivem com esse pré-escolar, eles vão conseguir diagnosticar, né? Se de repente ele apresenta esse comportamento que ele não quer fazer o almoço, mas ele quer comer guloseimas ou fazer um lanche, então a tendência é mais para que seja uma inapetência comportamental. Certo? Então, nesses casos, é aconselhável o quê? Não, se você não quer fazer o almoço, tudo bem, mas você não vai comer nenhum tipo de guloseima ou lanche. Quando você estiver com fome, realmente, você faz a refeição ao almoço. Porque se os pais cederem, ele sempre vai apresentar esse tipo de comportamento, certo? E aí vai acabar causando deficiências, né? Porque a gente sabe que principalmente as refeições almoço e jantar é onde tem uma maior ingestão, uma maior oferta de todos os tipos de nutrientes,
certo? E a inapetência fisiológica, gente, é uma inapetência, né, que é causada devido à falta de apetite também, mas ela é causada devido a alguma deficiência que o pré-escolar possa ter, certo? Principalmente está relacionado à deficiência de ferro, certo? Aí pode causar aí essa falta de apetite. Então, quando ele desenvolver essa falta de apetite, ela tem que ser investigada o porquê. Se é só uma questão de comportamento, porque ele realmente não quer, porque ele prefere guloseimas ou lanches, certo? Ou se é realmente alguma deficiência que ele está apresentando. A chegada de novos irmãos também, de irmãos mais novos, também vai influenciar, né, nessa alimentação, principalmente porque a gente sabe que quando se tem um bebê em casa, em idade de lactente, ele demanda muito tempo da mãe e da família, não é? Então, esse irmão mais velho, que já está em idade de pré-escolar, ele acaba um pouco, como é que eu posso falar? Assim, a preocupação dele, como ele já tem uma certa independência, diminui a atenção para esse pré-escolar e dedicam mais atenção, logicamente, ao lactente, não é? Porque o lactente ele é 100% dependente, né? Então, isso pode ser que acabe influenciando também na formação do hábito alimentar desse pré-escolar, né? A chegada de novos irmãos. Eles apresentam uma seletividade alimentar, como eu falei para vocês, como o pré-escolar ele está começando, né, a conhecer o mundo, a ter uma independência maior, então ele já vai começar, nessa idade também, ele já vai estar começando a falar, né, então ele já vai conseguir dizer o que ele quer comer, o que ele não quer comer. Então, ele já consegue ter essa capacidade e, com isso, né, ele vai apresentar algumas preferências individuais que muitas vezes não são compreendidas por adultos. Com muitos pré-escolares, a gente consegue observar que eles gostam de comer tudo molhado, né? Se eles vão comer uma fatia de bolo, alguns, né, têm o hábito de ter o comportamento o quê? De molhar o bolo no leite totalmente e comendo, né? Que é um comportamento alimentar que nós adultos não temos e achamos um pouco estranhos, né? Mas que eles podem apresentar. Reação defensiva contra a coação dos pais. Fácil acesso a guloseimas, como eu falei para vocês. Como eles já têm essa independência maior, principalmente se eles forem levados para compras em supermercados, e sim, é ideal que eles levem, não é, os pré-escolares para as compras nos supermercados, porque já é um momento também de construção desse hábito alimentar, não é, onde os pais podem estar ensinando como selecionar e como escolher os alimentos, não é? Isso faz parte do processo de formação de um bom hábito alimentar, mas também é onde eles vão ter um acesso a guloseimas, né? Então é onde os pais eles têm que começar a conversar, certo? E a explicar. Aumento da obesidade e anemia, não é? Como eu falei, nessa fase eles já têm acesso a guloseimas, principalmente, gente, vai depender muito do hábito alimentar da família, né? Porque nessa idade eles tendem muito a copiar os adultos, certo? Quem é que eles vão ter como referência? Os pais, não é? Ou então os responsáveis. Então, assim, se estes que são responsáveis deles tiverem um hábito alimentar de beber refrigerante, de comer biscoito recheado, de comer bolo, não é? Principalmente com coberturas, eles vão tender a copiar, porque nessa idade eles têm uma capacidade de imitação. Eles vão imitar o que os adultos fazem em tudo e também no hábito alimentar. Então, por isso que pode acabar havendo o aumento da obesidade. E o aleitamento materno, né, se esse pré-escolar ele foi amamentado exclusivamente até os 6 meses ou não, também vai influenciar aqui no aumento dessa obesidade, como a gente já viu lá em alimentação do lactente. E anemia. Como nós vimos, a partir de 6 meses de idade, não tem que começar a introdução de novos alimentos. Por quê? Porque só o leite materno, como o bebê
A partir dos 6 meses de idade, ele já vai estar em um desenvolvimento bem maior, ele vai precisar de mais energia, ele vai precisar de mais nutrientes, então ele precisa receber esses novos alimentos para atender essa nova demanda dele, né? Essa nova necessidade nutricional. E esse momento de introdução alimentar pode acabar, não é, que ele não aceite muito bem, ou então, se não for feita uma introdução corretamente e adequada, não é, ofertando todos os alimentos nas refeições, não é uma alimentação bem variada, que a gente sabe que quanto mais variada é a alimentação, maior a quantidade de nutrientes. Pode acabar também ocasionando o quê? Anemia. A anemia, gente, também ela é muito assim presente, principalmente porque às vezes, não é, nessa idade, quando não se é feita uma boa introdução alimentar, que o pré-escolar não aceita muito bem uma alimentação devido a essa falha na introdução alimentar lá atrás, nos 6 meses de idade, alguns, não é, consomem muito leite, não é? É muito comum a gente observar as mães falarem que o pré-escolar ele só quer beber leite, né? Ele toma leite praticamente todas as refeições. Então, assim, isso acaba desenvolvendo a anemia, não é? Porque a gente sabe que a anemia, a deficiência, principalmente, né, uma das que causa mais anemia, é a anemia ferropriva, né, que é a deficiência de ferro. Então, assim, se ele não estiver consumindo alimentos fontes de ferro, ele pode acabar desenvolvendo também essa anemia, né, que é bem presente bem característico nessa idade. E também, em outra vertente, podemos ter o quê? A desnutrição. Algumas características aqui, né? A capacidade gástrica já é de 200 a 300 ml, certo, gente? Mas, assim, na idade de pré-escolar também continua, não é? Respeitando a quantidade que ele consegue comer. E nada de querer obrigar com que ele tenha que raspar todo o prato, certo? Então, assim, deixar com que ele coma a quantidade, né? Ele vai saber sinalizar, não é? Como nós vimos lá, tem os sinais de saciedade. Então, ele vai dar o sinal de saciedade dele, certo? E vai dizer, não é? Nessa idade, ele já vai conseguir dizer que ele não quer mais, que ele já está satisfeito. E respeitar, não é? Não usar nenhum tipo de chantagem ou coação, ou então fazer algum tipo de troca com ele, não é? Porque isso não vai fazer uma boa formação de um hábito alimentar, certo? Vai fazer com que ele tenha uma relação com a comida, de que ele precisa comer porque ele quer alguma coisa. Então é uma forma dele conseguir, não é? Não desenvolver essa relação do pré-escolar com a comida, não é? Ele tem que ter uma boa relação, que seja um momento bom, tranquilo, não é? O pré-escolar, ele mostra curiosidade ao natural, né? Como eu falei para vocês, nessa idade é onde eles estão descobrindo, assim, o mundo, né? É onde eles conseguem ir sozinhos, não é? Até onde eles querem pegar, conhecer. Então, por isso que eles não param, né? Porque eles estão conhecendo e são muito curiosos nessa idade. E é de suma importância estimular essa curiosidade e deixar que eles conheçam, né? Logicamente, com toda a segurança. Eles exploram seu mundo através do tato, da visão, da audição, do olfato e do paladar. Isso, gente, para a alimentação é de suma importância, não é? Como eu falei nas primeiras aulas para vocês, a gente come primeiro com o quê? A gente sente o cheiro, aí já vai estimulando o paladar. Quando a gente vê, não é, o visual é de suma importância. Gente, isso para a idade de pré-escolar conta muito, porque é comidas arrumadinhas, decoradinhas, com cara de bichinhos, não é? Que eles conhecem, que eles vão começar a conhecer. Então, vão fazer com que estimule o hábito alimentar deles e com que eles sintam vontade de comer, não é? Eles vão se sentir atraídos pela comida. De 2 a 3 anos de idade, eles sentem prazer em manipular os alimentos. Sim, gente, e isso é de suma importância, não é? Se eles quiserem ajudar também, com toda a segurança, lógico, a gente sabe que cozinha tem muitos utensílios e tem muitas coisas, não é, que causam acidentes, mas assim, sempre com a supervisão de adultos, não é? É de suma importância deixar com que eles manipulem, deixar com que
eles ajudem, não é, com que eles se sintam importantes, porque quando ele participa da produção da refeição, também estimula, não é? Ele vai ter vontade sim de consumir aquela refeição que ele ajudou a preparar. Nossa, para ele, gente, isso é assim uma conquista, não é? Então ele vai ter vontade de consumir aquela refeição, vai fazer com que ele queira conhecer aquele mundo e, consequentemente, vai ajudar a formar o hábito alimentar dele, não é? Principalmente se a família ela introduzir alimentos saudáveis. Em 3 anos de idade, eles gostam de surpresas, né? Essas surpresas é o quê? É cortar as frutinhas diferentes, fazer a carinha de um cachorrinho, de um gatinho, ou de um desenho que ele gosta. Por quê? Porque isso vai atrair ele, né? Para que que ele tenha vontade de consumir aquela fruta, aquela refeição que lhe foi ofertada daquela forma. Certo? Muitas vezes, digamos, ele pode nem gostar muito de banana, mas como você oferta a banana de outra forma, ele já vai sentir interesse, já vai conseguir comer normalmente, certo? De 4 a 5 anos, eles gostam de fazer perguntas antes de aceitar e comer os alimentos. Aí aqui vem a paciência, né? Que o cuidador, o responsável, seja o pai, a mãe ou outra pessoa, tem que ter, né? Para responder. E é de suma importância. Por quê? Porque ele não conhece. Então, ele vai querer saber, ele vai querer conhecer, não é? E realmente nós temos que ter toda a paciência, responder para que ele conheça, para que ele aceite de uma forma melhor, certo? Porque venhamos e convenhamos, né? Até nós, adultos, quando nós não conhecemos algo, a gente quer saber de onde veio, não é? Qual é o gosto, qual que é a importância, não é? E a gente só dá importância a algo quando a gente conhece e sabe o que é. Aqui não é uma foto para ilustrar, não é, o tipo de alimentação que eles se interessam, não é, em fazer, o tipo de surpresas que eles gostam de receber, não é? Manifestações de independência, não é? Como é que a gente consegue perceber? De 2 a 3 anos, eles descobrem que podem decidir o que quer comer. Aí, gente, é de suma importância que o hábito alimentar da família, né? Porque, assim, se eles já têm, não é, essa decisão de poder decidir o que quer comer, se os pais eles tiverem um hábito alimentar de comer muito embutidos, enlatados, sanduíches, que mais que eu posso falar? Sucos industrializados, refrigerantes. Então, o pré-escolar, ele vai também decidir por querer esse tipo de alimentos, certo? De 4 a 5 anos, eles gostam de ajudar os adultos a escolherem os alimentos no supermercado, a preparar e a servir. Aí, como eu falei, é importante deixar com que eles participem desse momento, porque também faz parte da construção alimentar, não é? E repetindo aqui, no supermercado ele também vai ver os outros alimentos, né, as guloseimas, mas aí é o momento dos pais estarem conversando. E se em casa ele não tiver a oferta desses alimentos, eles não vão se sentir atraídos no supermercado, né? Eles podem perguntar. Aí é onde os pais vão responder o que é e trabalhar a construção do hábito alimentar, certo? Dizer que esses alimentos não são muito ricos em açúcar, que não faz bem para os dentinhos deles. Enfim, vai trabalhando essa questão do hábito alimentar e sempre estimulando o hábito alimentar adequado, né? E evitando o máximo possível a oferta dessas guloseimas. Necessidade de segurança, né? De 2 a 3 anos, os pré-escolares, eles têm essa necessidade de segurança. O que é isso, gente? É ter um hábito de repetir rituais de sua vida cotidiana. O que é que isso significa, não é? De 2 a 3 anos de idade, eles necessitam ter uma rotina, porque eles vão repetir esses hábitos todos os dias. Então, assim, ele necessita
ter um horário para dormir, ele necessita ter um horário para acordar, ter um horário para tomar banho, para tomar o café da manhã, não é? Porque a partir de então, eles vão repetir a mesma coisa todos os dias. Então, assim, se ele vai dormir meia-noite, ele vai repetir no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte, porque é uma necessidade de segurança que eles têm, não é? Então, eles acabam tendo esses rituais da vida cotidiana. Por isso que é de suma importância nessa idade os pais adotarem bons hábitos, desde dormir cedo, certo? Acordar cedo, ter um horário para acordar, para tomar banho, para escovar os dentes, para tomar o café da manhã, para fazer o almoço, não é? Porque assim ele vai ter esse hábito e vai repetir dia após dia. Capacidade de atenção limitada. Nessa idade, gente, o que é que significa essa capacidade de atenção limitada? É assim, que o pré-escolar, ele dedica a atenção, uma certa atenção que ele está fazendo, certo? Se ele está, digamos, pintando, ele está tendo atenção ali que ele está pintando, mas aquela capacidade de atenção, ela vai ter um tempo determinado, certo? Ela vai passar um tempo ali pintando, depois pronto, já não vai ter mais atenção para a pintura dela, já vai destinar a atenção dela para outra coisa. Da mesma forma é com a refeição, certo? Ele vai sentir fome, vai se concentrar na comida por um determinado tempo. Depois, ele já não vai mais se concentrar ali na refeição e já vai para outra coisa, já vai dar a atenção dele para outra coisa, certo? Por isso que é de suma importância, no momento da refeição, que seja um local calmo, que seja um local tranquilo, que a refeição seja feita na mesa, que não esteja a televisão ligada, que não tenha nenhum tipo de brinquedo, não é? Para que não possa chamar a atenção dele. Porque se desviar a atenção dele para a refeição, pronto, ali, adeus. Ele já vai tirar a atenção da comida e já vai para essa outra coisa que chamou mais a atenção dele, certo? Aprendizagem por imitação, é como eu falei, né? Eles têm uma aprendizagem por imitação. Então, assim, ele vai imitar tudo o que as pessoas adultas que ele tem como referência vão fazer. Então, assim, se um adulto ele beber refrigerante todos os dias, ele vai imitar esse comportamento, certo? Então, assim, aqui é de suma importância, não é, o hábito alimentar dos pais, porque se os pais comem frutas e verduras, ele vai ter uma facilidade bem maior de aceitar frutas e verduras, certo? Se os pais não consumirem, ele não vai ter esse hábito. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de aprendizagem por imitação. E gostam de comer em companhia, não é? Como eu falei, as refeições à mesa, sempre todos, né, no mesmo horário, tá fazendo a refeição, porque também estimula esse hábito alimentar saudável. Introdução dos alimentos complementares, né? Aqui, gente, as causas da inapetência do pré-escolar, né? Inapetência, como eu falei, é o quê? Falta de apetite, não é? Quando ele não quer comer, quando ele se recusa. O que vai influenciar, não é? A oferta de sopas liquidificadas. Porque, gente, como eu falei lá em alimentação do lactente, não é indicado liquidificar, não é, as refeições, porque não vai conseguir formar o hábito alimentar. Quando você liquidifica uma refeição, tanto você perde a questão das fibras, não é, a quantidade, o valor, como também você torna a refeição um sabor só, certo? Quando você torna a refeição um sabor só, o bebê, quando ele tem 6 meses, ele não vai conseguir diferenciar, não é o que é o gosto de uma cenoura, o que é o gosto do feijão, o que é o gosto do arroz, o que é o gosto da carne. Então, assim, se ele não vai conseguir conhecer, quando você for passar para uma alimentação mais sólida, que vai ofertar esses alimentos separadamente, ele não vai aceitar, gente, ele não vai conseguir comer. Por quê? Porque ele não conhece esses alimentos, né? O gosto, o sabor desses alimentos. Então, ele não vai aceitar, certo? A dificuldade vai ser bem maior.
E isso pode acabar fazendo com que ele recuse, né, nessa idade pré-escolar, de 1 a 6 anos, que ele se recuse a fazer essas refeições. Por quê? Porque ele não gosta, porque ele nunca teve contato, não é? Então, ele não consegue aceitar bem uma alimentação mais sólida. E isso pode acabar desenvolvendo o quê? A falta de apetite, né? Com que ele não consiga consumir essas refeições. Maior interesse pelo ambiente, como eu falei, o ambiente, gente, da refeição é de suma importância. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de atenção limitada, não é verdade? Se o ambiente para ele for mais atrativo do que a refeição, ele vai desviar a atenção da refeição para esse ambiente, certo? Então isso vai atrapalhar a refeição dele. Então por isso que no momento da refeição, fazer todos à mesa em companhia, né? Som desligado, televisão desligada, nada que possa chamar mais a atenção do pré-escolar do que a refeição. A ansiedade dos pais, não é, atrapalha bastante, porque assim, eu sei também, não é, temos que entender também o lado dos pais, porque é um momento que eles ficam ansiosos, né, para que o pré-escolar ele consuma tudo, que ele esteja desenvolvendo adequadamente, né? Nessa idade aqui, os pais têm muita dúvida que os filhos não estão ganhando o peso adequado, né? Que estão com baixo peso, a altura não está desenvolvendo como deveria. Isso tudo gera muita ansiedade, que acaba também atrapalhando no momento da refeição, né? Que os pais eles tendem a ter o comportamento de acabar obrigando os filhos a comer tudo. Isso vai fazendo com que eles não tenham um bom sentimento com a refeição e acabem mais ainda rejeitando essas refeições, porque como eles não vão ter uma boa relação, eles vão ver como um momento ruim, não é? Que eles são obrigados, que até alguns podem ser ameaçados em apanhar se não comer, ou então é feita a questão de trocas, então isso não desenvolve um bom sentimento com a refeição, certo? Então a ansiedade, ela atrapalha bastante. Não é indicado, né, estratégia, certo, para o pré-escolar comer, como por exemplo, levar para a televisão, ou então aviãozinho, né, fazer aviãozinho para poder com que ele abra a boca e a mãe vai lá e enfia a colher de comida na boca. Isso também pode acabar levando à inapetência, certo? A televisão, principalmente, gente, porque ela vai desviar a atenção, né? E também não é indicado por quê? Porque quando você alimenta na televisão, tanto ele não vai querer consumir, por quê? Porque ele vai ter a atenção dele desviada só para o que está passando na televisão. Outra questão também, gente, é porque vai atrapalhar o estímulo dele de saciedade, né? A gente sabe que quando nós estamos comendo e com a atenção em outra coisa, a gente acaba comendo mais do que o que deveria. Por quê? Porque a gente leva de 10 a 15 minutos, não é, para entender que nós estamos comendo, para poder o hormônio da saciedade ele ser ativado e começar a funcionar, não é? Seu organismo começar a entender, opa, aqui essa quantidade de comida aqui já tá boa, né? Já tô saciado, né? Já pode parar de comer. Se eu tiver no celular ou se eu tiver na televisão, eu vou comer, 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 comer. E como eu não estou tendo atenção que eu estou fazendo a refeição, porque eu estou na televisão, no celular, eu não vou despertar esse estímulo, né, esse hormônio da saciedade. Consequentemente, eu vou comer bem mais, o que pode levar à obesidade, né, principalmente a obesidade infantil. E também eu vou prejudicar o estímulo desse hormônio da saciedade, certo? Não vou conseguir desenvolver. Substituições de alimentos sólidos por outros de fácil aceitação também não é indicado, né? Como eu falei para vocês já nas aulas anteriores, tem sim que se fazer a evolução da consistência, né? Chantagens às primeiras recusas. Então, assim, gente, se o pré-escolar ele recusou, tudo bem, é normal, certo? Por mais que você, pai ou mãe ou cuidador, não é, esteja por dentro morrendo de ansiedade, de insegurança, procura um profissional, conversa, não é, faz uma avaliação no pré-escolar para ter a segurança de que sim, que ele não está sendo prejudicado, mas não é indicado fazer nenhum tipo de chantagem ou então usar palavras de que não tá tudo bem, não é assim, conduzir como um momento normal. Recusou fazer,
Ok, tudo bem. Guarda ali a comida. Quando ele sentir fome, ele vai pedir a comida novamente, certo? Aí oferta-se novamente. Pode-se haver também uma das causas da inapetência, deficiência de nutrientes, né? Como principalmente eu falei, a deficiência de ferro, né? Se houver a deficiência de ferro, pode também aí estar causando aí uma falta de apetite. E horários de alimentação muito rígidos. Certo, gente? Eu falei que tem que ter uma rotina, né? Porque ele tem essa necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança requer uma rotina, né? Para que ele repita os mesmos hábitos todos os dias. Mas também não pode ser tão rígido, certo, gente? Tem que haver sim uma flexibilidade, né? Porque até nós tem dias que a gente tem o hábito de, digamos, almoçar todos os dias à mesma hora, né? Tanto é o relógio biológico, né? Mas às vezes o nosso relógio biológico ele atrasa um pouco, né? Tem dias que eu não estou muito bem, que eu não estou com muita fome, que eu estou com uma falta de apetite, então eu vou comer um pouquinho mais tarde. Então tem que se haver essa flexibilidade também. Formação do hábito alimentar, não é o que vai influenciar? O tipo de aleitamento recebido até os 6 meses. Como nós vimos, gente, quem recebeu, né, quem teve aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tem uma facilidade maior de ter um bom hábito alimentar, né, de aceitar melhor a alimentação. Por quê? Porque através do leite materno, ele já tem contato, né, com vários sabores através da alimentação da mãe, né? Então isso já ajuda na formação do hábito alimentar, com que ele aceite melhor esses novos alimentos. A forma de introdução alimentar também, né? Como foi introduzido, se foi nos 6 meses corretamente, se ele teve a oferta bem variada, né, gente, que é de suma importância, porque muitas vezes a gente restringe muito, né, a alimentação do pré-escolar, digamos, desculpa, a gente restringe muito no momento da introdução alimentar, não é? Tem a tendência de ofertar só aqueles alimentos, né? Digamos, do meu hábito, né? Falando no caso particular. Eu tenho uma preferência muito assim, só por banana, mamão e abacate, né? Mas assim, no dia que eu tiver um filho, eu não posso passar esse hábito alimentar para ele, né? Eu tenho que dar a banana, eu tenho que dar o mamão, eu tenho que dar o abacate, mas eu tenho que dar a pera, mas eu tenho que ofertar também a ameixa, enfim, eu tenho que variar bastante, né? Para que ele aceite melhor todos esses tipos de alimentos, para que ele conheça. Assim também como com os legumes, né? Tem que ser bem variado, certo? Principalmente nessa fase de introdução alimentar, né? Que é onde vai ter a formação do hábito alimentar. Então, assim, ofertar todos os alimentos possíveis, certo? Experiências positivas e negativas quanto à alimentação. Aqui, gente, nessas experiências positivas e negativas, o que é que eu estou querendo dizer? Principalmente é como os pais vão conduzir no momento de recusa. Assim, o filho não quis consumir a refeição. Qual foi a experiência, não é? Se foi uma experiência negativa, se os pais falaram palavras negativas, se houve chantagem, se houve ameaças. Então, esses tipos de experiências não vão ajudar a formar um bom hábito alimentar. Já se for conduzido da forma, houve uma recusa, então ele não comeu todo. Se o pai ou o cuidador levar de uma boa maneira, né? Não, tudo bem, você não precisa comer tudo, se você não tá com fome e tal, mas eu vou guardar aqui, quando você sentir fome, mais tarde você pede que eu lhe dou a comida novamente, certo? Tudo bem, fazer palavras positivas, né? Os reforços positivos geram efeitos positivos, e assim também é na alimentação. Agora, se os pais levarem dessa forma, né, falando palavras negativas, ou então fazendo chantagens, ou então fazendo ameaças, eles vão desenvolver um comportamento ruim com a alimentação. Eles vão ver que é um momento ruim, não é? Então, eles não vão ter uma boa relação com a comida. E isso pode perdurar ao longo da infância, como ao longo da vida também. Os hábitos alimentares da família, gente, é de suma importância, porque, como eu falei, não é? Eles vão ter uma capacidade de imitação. Então, se os pais eles não consomem frutas, verduras e legumes, por exemplo, eles não vão
copiar esse hábito também de consumir, né? E as condições socioeconômicas também, gente, vão influenciar. A gente sabe que não vamos ser hipócritas, né, para dizer que não influencia, porque influencia sim, certo? Mas que não é um fator determinante, né? É muito importante a gente trabalhar com as famílias essa questão de conscientização também. Tem pessoas que nos questionam bastante, mas a família só tem o Bolsa Família. Como é que tu pode dizer para... Você vai fazer uma palestra, por exemplo, e vai dizer para eles consumirem frutas, verduras e legumes todos os dias. Eles não têm condições, certo? Ok, a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade, porque não adianta a gente passar algo que não seja da realidade, certo? Mas, assim, muitas vezes você compra uma Coca-Cola de 2 litros, que se não me engano custa quase R$ 6. Daria para você comprar laranja e banana? Daria, gente. Daria, e eu ainda arrisco dizer que a Coca-Cola você ia consumir praticamente uma refeição, digamos, almoço. E se você comprar de laranja e banana, você consome mais do que só em uma refeição, certo? Então, assim, muitas vezes também é a questão das escolhas, né? De como você escolher. Você compra um pacote de biscoito, né? Tem pais que compram um suco e um bolinho. Poderia escolher uma fruta, né? Porque venhamos e convenhamos que os lanches industrializados também não são baratos, certo? Então tem que observar também a questão socioeconômica e também a questão das escolhas, certo?